até que, enfim, eu encontrei um texto de epistemologia como a palavra ali, sucesso cognitivo. Foi um texto da Enciclopédia de Filosofia da Internet, né, a IEP, que é um texto sobre valor epistêmico. E um outro texto também da IEP, da Enciclopédia de Filosofia da Internet, que eu achei relevante para essa nossa discussão do 1.2, chama consequencialismo epistêmico. Então, nós podemos dizer assim, né? Vamos fazer uma discussão sobre o conhecimento, sobre o valor do conhecimento, sobre o valor de adotar certas práticas relacionadas ao conhecimento, certas práticas epistêmicas. E a gente pode se perguntar assim, essas práticas, né? Ou se ou essas regras, ou esses hábitos que nós cultivamos, né? Para que isso favoreça, né, o nosso conhecimento e até a nossa compreensão, né? Essa palavra compreensão também é outro verbete importante, né? A compreensão, o conceito de compreensão na discussão epistemológica. É um conceito também que é relevante pelo motivo que nós já até conversamos aqui. Muitas vezes você pode dizer o seguinte, que o estudante ele tem muitas informações, ele acumulou muito conteúdo, mas talvez ele não compreenda de fato aquilo que ele pensa saber, né? O contrário é mais difícil, quer dizer, uma pessoa que compreende bem, você não vai, você vai ter mais dificuldade de dizer que essa pessoa não está bem informada, não sabe aquilo que ela compreende, né? Então, há essa discussão também sobre a compreensão como uma categoria que traz esse aspecto de uma certa profundidade ou de aprofundamento ali do conhecer, né? E a gente pode se perguntar assim, beleza, mas isso tem valor em que sentido? Aí comecei a ler esse livrinho aqui, gente, não sei se vocês conseguem ver aí, ó, As Virtudes Intelectuais, vocês estão vendo? Uhum. E aí, chegou essa semana, aí o autor fala assim, você precisa desenvolver essas virtudes epistêmicas, porque isso pode ser importante na questão do amor. Então, por exemplo, se você ama alguém com uma cognição, de certo modo, descuidada, né, isso pode ser uma forma de agir contrário a esse sentimento. Numa hora determinante, né, sei lá, de uma cirurgia ou da decisão a respeito de algum tipo de intervenção, aqui o exemplo que ele dá o pai de uma estudante manifestou várias vezes que não tinha interesse de viver uma vida como alguém acamado, como alguém que teria sofrido algum tipo de sequela cerebral, né? E esse pai, ele sofreu de fato um acidente e os médicos sugerem um procedimento que pode dar certo, mas que não é garantido que dê certo. Existe 50% de chance de, nesse procedimento, ele ter esse desfecho, né? Que é justamente um desfecho que ele manifestadamente disse que não gostaria de viver naquelas condições, né? E aí, quer dizer, você tem aí uma decisão para tomar, né? Uma decisão em relação a alguém que você ama, né? Então, talvez isso demande de você um certo cuidado, uma certa atenção, uma certa capacidade de discriminar, né? De distinguir ali certas coisas, certas informações, né? Na própria pandemia, nós tivemos vários exemplos disso, né? De como a forma como nós lidamos com as informações poderia ter implicação no tipo de cuidado, né? Que a gente dava às pessoas mais próximas, né? O meu sogro, na época, ele chegou a ficar internado durante a pior fase da pandemia, um problema renal, e todas as pessoas da família, ninguém pegou. Enquanto ele esteve internado, ninguém pegou, porque já tinha acumulado a informação de que havia uma máscara que diminuía a chance, né, do contágio. Né? Então, todas as pessoas que passavam a noite lá, elas usavam uma máscara PF3, PF2, né? Então, ele fala o seguinte, que essas virtudes epistêmicas, elas podem ter uma importância para o amor, né? Aí também dá outros exemplos. As virtudes epistêmicas podem ser importantes para as nossas decisões práticas, para as nossas tomadas de decisão, né? Se eu vou, sei lá, fazer um mestrado agora, ou se eu vou fazer um doutorado emendando o mestrado, ou se eu vou assumir esse emprego agora, com essa renda, mais uma distância tal, enfim. Então, parece assim que é sempre uma discussão desses cuidados relacionados ao conhecimento, mas sempre em função de outros valores. Sejam eles valores como o bem-querer, o amor, ou valores mais práticos, né?
Mas a gente pode discutir, será que o conhecimento tem um valor por si mesmo? Né? Será que, né, aí ele coloca aqui uma frase do Aristóteles, né, que todos os seres humanos, né, tendem, né, que todos os seres humanos desejam, por natureza, conhecer. Né? Quer dizer, o conhecimento parece ser um valor para a nossa espécie. O conhecimento parece ser algo que nós prezamos, independente se isso está em função de outros valores. Né? Então, não sei se esse tipo de reflexão ajuda em alguma coisa nessa discussão, né? Mas o que nós temos aqui é o seguinte, né? Nós discutimos sucesso epistêmico no 1.1, em que essa discussão parecia mais sobre o que é o sucesso epistêmico, se o nome sucesso epistêmico se aplica a certas coisas, a certas relações, a certos procedimentos, né, a certos estados mentais. E agora a gente não está falando só sobre o que é, mas sobre o que deve ser. A gente está numa dimensão aqui normativa. E nessa dimensão normativa nós temos aqui duas possibilidades, né? A gente pode falar de sucesso cognitivo em conformidade com uma exigência, com uma demanda, e a gente pode falar de sucesso cognitivo como uma realização ou promoção de valores. Esse segundo sentido, sucesso cognitivo como uma promoção de valores, né, é esse sentido do consequencialismo epistêmico. É esse o sentido em que toma o conhecimento como um valor, mas é um valor em função de outros valores ou é um valor por si mesmo, né? Então, eu abro a nossa discussão por aí. Aí a gente pode tentar compreender esses dois tipos de sucesso, seja em relação a certas exigências, seja em relação à realização de certos valores, nós podemos refletir sobre isso em termos do fracasso. O que é que significa não realizar certas exigências? Aí a gente está aqui no nível da impermissibilidade. O que é que significa não realizar certos valores, não promover certos valores? E aí a gente está aqui no nível da subotimalidade. Né? Por vezes, né, a extensão da impermissibilidade ela é igual, né? Ela está idêntica à da subotimalidade, mas a gente não pode assumir que esse é sempre o caso, que a extensão, né, do impermissível é o mesmo do subótimo, né? Quer dizer, é possível você estar abaixo do ótimo, abaixo do máximo, né? E ainda assim você conseguiu satisfazer exigências mínimas, você está dentro do que é o permissível. Né? E aí esses casos em que você está dentro do permissível, mas abaixo do ótimo, esses casos em que você conseguiu satisfazer certas exigências, mas você foi além delas, aí fala-se desse conceito de super-errogação epistêmica. Eu não sei se estou pronunciando corretamente, porque é uma palavrinha bem difícil. Então, nesse parágrafo seguinte, começa-se a discutir qual seria a base metafísica de cada um desses dois tipos de sucesso. Qual é a base metafísica dessas demandas epistêmicas, né? E qual é a base metafísica dessa realização ou promoção de valores. Né? Quer dizer, a gente pode discutir e conversar, né? Base metafísica em que sentido, né? E aí a gente abre. Não sei o que é que vocês acharam, mas essa foi a minha tentativa de compreender aí essa entrada nesse parágrafo.